Crianças, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática, com o tema multiplicação e divisão com números decimais, que estão na página 158 a 161 e atividades nas páginas 162 a 163. Vamos lá? Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de multiplicação envolvendo números decimais. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como seria resolvida a multiplicação de um número natural por um número decimal. Então, o que seria o número decimal? É esse número aqui que acompanha, que tem a existência de vírgula. Então, nós temos aqui o número decimal e aqui o 6 é o número natural. Então, 3,25 vezes 6. Aí, nós vamos armar a continha colocando 3,25 vezes 6. E vamos olhar essa regrinha aqui. Se eu tenho duas casas decimais aqui, após a vírgula, então, eu vou multiplicar por 6. No meu resultado, eu tenho que também lembrar que eu tenho que colocar vírgula, tendo duas casas decimais após a vírgula. Porque no início, o que foi multiplicado, 3,25, tem duas casas decimais. Então, o resultado também precisa ter duas casas decimais. Então, o número 3,25 tem duas casas decimais, então devemos contar da direita para a esquerda duas casas decimais, que seria direita 0 e 5, da direita para a esquerda. Vamos ver o segundo exemplo? Aqui a gente já vê que vamos ver a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Então, aqui eu tenho já 3,49, que é um número decimal, multiplicado por 2,5, que é outro número decimal. Só que no primeiro nós temos duas casas decimais e no segundo nós temos apenas uma. Armamos a conta normalmente, 3,49 vezes 2,5. Aí armamos novamente a nossa continha. E o que a gente vai olhar? Eu vou olhar aqui, no primeiro numeral eu tenho duas casas decimais, no segundo eu tenho apenas uma. Então aí eu vou somar. 2 mais 1 são 3 casas decimais. Por isso que eu vou colocar, contando da direita para a esquerda, 3 casas decimais. 1, 2, 3 e eu coloco a vírgula aqui, depois do 8. Então 8,725. O número 3,49 tem duas casas decimais e 2,5 tem uma casa decimal. Então devemos contar da direita para a esquerda 3 casas decimais. Divisão envolvendo números decimais. Então vamos lá. Agora para as divisões. 58,2 dividido por 4. Vamos seguir os passos para fazer essa divisão de números decimais. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse número 58,2, colocar no divisor uma vírgula e um zero. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou igualar o número de casas depois da vírgula. Se eu tenho aqui um número depois da vírgula, que é o 2, eu também vou colocar o zero depois de uma vírgula para igualar o número de casas decimais. E depois o que eu vou fazer? Para eu fazer a minha conta normal, eu vou retirar a vírgula daqui do vírgula 2, 58,2, e daqui do 4,0. Retiro a vírgula e calculo normalmente a minha conta de dividir. Outro exemplo aqui, 114,7 dividido por 0,35, que é igual a 32. Eu vou fazer aqui, pegar, mas como eu já falei, 14,70, eu acrescentei um zero para igualar. Como no divisor eu tenho duas casas decimais após a vírgula, aqui também eu vou criar dois numerais após a vírgula. Se eu já tenho 7, eu boto o zero para ficar igualado com o número de casas decimais, que são duas casas decimais. E aí eu vou resolver a conta normalmente. 147,0, certo? Retiro a vírgula e vou fazer a conta normalmente. Foi adicionado um zero ao dividendo para igualar as casas decimais com o divisor. E em seguida eliminou-se as vírgulas. Então, diante dessa atividade de hoje de matemática, que também não é difícil, vocês vão apenas ler os conteúdos, resolver as atividades, tirando as dúvidas, certo? E aprendendo sempre mais, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.